Você já percebeu que às vezes as coisas pioram muito antes de começar a melhorar? Que às vezes as coisas se desorganizam muito para depois se organizar? Você já viu pessoas que têm a mesa toda desorganizada, mas que têm uma desorganização com uma organização interna? Você olha, é uma bagunça, mas para aquela pessoa está organizado. Mas será realmente que aquilo está organizado? Ou essa pessoa, na verdade, é desorganizada e diz que a forma com que ela vive é organizada? Será mesmo? Fica uma questão aqui para a gente começar a nossa aula. E como sempre, mas antes deixa eu me apresentar para quem não me conhece, meu nome é Carlos, seja bem-vindo ao canal HP Akhenaton. Como sempre, a gente vai começar com a nossa leitura de tratamento arquetípico, ou seja, onde eu vou colocando imagens para que vá despertando. Quero que cada um olhe cada imagem com muita atenção e nessas imagens diga para si mesmo, para si mesma, o que está sentindo no momento que vê essas imagens. É muito importante porque as suas reações fazem você se conhecer. Quer aprender a se conhecer? Porque a gente vê muito essa frase, conheça a si mesmo. E como você vai conhecer a si mesmo? Ou a si mesma? É muito simples, ou não tão simples assim, mas na verdade você deve, em primeiro lugar, saber o que você está sentindo, ou seja, introspecção, o centro da mandala, do extrovertido para o introvertido. O que é, inicialmente? É observar o que você sente quando você vê os arquétipos. Já falei que os melhores arquétipos que as pessoas podem escolher para elas é aquele em que ela tem uma grande admiração por uma forma, por uma imagem. Então, vamos começar nossa leitura e assim aprender um pouco mais sobre nós mesmos e não se esquecendo de prestar atenção no conteúdo, pois a aula se baseia neste conteúdo de hoje, ok? Toda fase de evolução tem início num estado de força instável e caminha, graças à organização, para um equilíbrio. Uma vez este alcançado, nenhum desenvolvimento posterior poderá ocorrer. Se a estabilidade não for superada, dando início, mais uma vez, a uma fase de forças em conflito. Como já vimos, Keter, como a gente já falou aqui, é a parte de cima da árvore da vida, é o ponto formulado no vazio. De acordo com a definição euclidiana, um ponto tem posição, mas não dimensões. Se, contudo, concebermos este ponto, movendo-se no espaço, ele se transformará numa linha. A natureza da organização e da evolução das três supremas está tão distante de nossa experiência que só podemos concebê-la simbolicamente. Mas, se imaginarmos o ponto primordial, que é Keter, estendendo-se pela linha, que é Rockman, teremos a representação simbólica mais adequada que seremos capazes de alcançar nosso presente estágio de desenvolvimento. Na aula passada, a gente já estabelece aqui o grande triângulo perfeito, né? Vou novamente desenhando aqui para vocês compreenderem, né? A linha reta, né? A linha reta sagrada. Então temos, como foi lido no texto, né? Keter. E temos Rockman, né? Conhecido como Rockman. Ou seja, aqui a gente definiu de início o texto como um ciclo em que a vida da gente ela é uma desarmonia em certos momentos e uma luta por esse equilíbrio. E uma vez alcançado este equilíbrio num outro nível, numa outra dimensão, a gente pula para outro desequilíbrio. Ou seja, ao lidar com novas energias, com novas forças, a gente naturalmente se perde. E nessa luta de se reequilibrar é onde mais se apresenta esse nosso aprendizado, ou seja, esse nosso crescimento espiritual. Então, naturalmente, nós vemos a vida de algumas pessoas, ou às vezes a nossa própria vida, às vezes uma bagunça. E a gente mesmo percebe. E a gente fala, nossa, minha vida está uma bagunça. Longe de pensar que é uma fase dos astros, do nosso horóscopo,
a gente tem que entender que esta é uma fase e que ela tende a nosso esforço de equilíbrio para reunir nossas forças para novamente equilibrar. Ou seja, então é muito comum que a vida da gente seja às vezes uma bagunça. Mas veja só, existe uma bagunça quando você está crescendo. Existe uma outra bagunça quando você desorganizou sua vida. Você foi colocando coisas, ficou desatento e as coisas foram acontecendo rápido demais e você não impôs um ritmo a tudo aquilo e deixou que acontecesse. Aí foi quando a coisa desandou. Então desandar é uma coisa, estar desorganizado é outra. Lógico que quando a gente está nessa fase de desorganização, de desequilíbrio, a gente tem que tomar muito cuidado para não descambar, como diria o ditado, para não cair ladeira abaixo. Depois fica muito mais difícil. Quando acontece isso? Às vezes estamos estressados, cansados de tanto trabalhar e aí estamos nervosos. E nesse momento, a gente pode de repente soltar os bichos em cima de alguém, soltar nossa força energética em cima de alguém. Ou seja, colocar de novo aquele que nós colocamos né? Tornar assim. O que é isso? Nos símbolos arquetípicos. Isso é raiva, né? Isso é devoção. O que acontece aqui? Qual a diferença de um traço para o outro? Se você imaginar energeticamente, uma energia descendo. Tudo que descer aqui vai convergir a um centro. Vai derramar para um centro, correto? Ao cair aqui vai ser uma coleta, ou seja, tudo que a gente sente está vindo aqui, a gente está puxando, está direcionando para uma coisa. Isso pode ser chamado de raiva. Para você que precisa cortar lenha para fazer sua comida num fogão a lenha e pegar um machado, às vezes a raiva ela pode ser muito útil naquele momento. Você saber canalizar toda a energia para o centro. Então, você se fecha e luta e vai botando tudo ali. Não existe na psicologia aqueles tratamentos que o terapeuta te dá uma almofada para você surrar ela, socar, porque você precisa aprender pela inteligência emocional dirigir sua energia, sua raiva a um ponto só, não é? Então você aprende a ir para uma direção só. Esse é o processo da raiva. Só serve quando você sabe direcionar. Quando você não sabe, você direciona isso aqui para a raiva, para o ódio, você xinga alguém. Então se a sua vida estava complicada, você já arrumou mais uma pessoa para ser seu inimigo, mais uma pessoa para não gostar de você, mais uma pessoa para tramar contra você. Então você perdeu com isso. Do outro lado, quando a gente simbolicamente vê uma energia cair na nossa vida, você pode pensar, isso aqui é organização, né? Porque pegou tudo e direcionou para um lugar só. Não. Na espiritualidade é o contrário. Quando desce aqui, você esparrama isso. Você não concentra em você. Então vem pensamentos, energia, emoções, elas caem para fora de você, do lado. Elas não entram em você, ok? Então, neste momento que a gente chama de devoção, devoção ao que? A Rockman, devoção à sabedoria. Lembra que eu falei que no espiral do Reiki a gente coloca o círculo, o caminho, para como iniciar o caminho da sabedoria para chegar no nosso centro interior, o ápice do nosso entendimento de símbolos, é necessário humildade, onde a gente caminha com essa humildade, ou seja, a gente precisa saber caminhar com humildade.
concentrando essa energia, como as pessoas pensam, somente com um treinamento específico. As artes marciais fazem muito isso. Puxar toda a força, toda a respiração e concentrá-la num golpe. Ou seja, mas é preciso muito tempo para que este artista marcial consiga fazer esse efeito. Na verdade, o ideal da devoção é isso aqui, ó. Você vai trabalhando um pouco de energia que passa direto, por vezes. E aqui você vai, com humildade, vai tornando esse espiral ativo. Porque as pessoas pensam, meu espiral está ativo. Não. Você está em círculos. A sua vida está em círculos. Vamos ser realistas agora. Olhe para mim com sinceridade e me diga, a tua vida está numa espiral onde você sabe que você vai estar indo em direção ao conhecimento, ou você está em círculos? Você está em círculos. Estar em círculo é não querer ter dificuldade, estar em círculo é estar procrastinando, é deixar que, na verdade, a preguiça de evoluir, de fazer coisas importantes para a nossa evolução, vão ficando de lado. Estar em distração é viver em círculos, ou seja, você não tem um ciclo de caminho, de segmento, como a gente falou da importância da linha reta, que é a linha do conhecimento, da torre, o Lingguan, né, de Shiva e Parvati, são simbologias, mas que falam muito do poder da linha reta, do caminho reto. Que caminho reto é esse? Este caminho reto está na espiral, na espiral de conhecimento, ok? Não é um caminho reto que quebra tudo, passa por cima de tudo. Esse caminho não é reto. Na verdade, ele é, simbolicamente, indicando que você não sai dessa linha. Você não sai da linha do caminho da sabedoria, da espiral de sabedoria. Serenidade profunda em seu coração, vou ficando por aqui. Na aula que vem a gente continua o nosso processo de aula, ou seja, eu vou falar da energia para vocês. Vou continuar daqui falando mais sobre a energia, ok? Serenidade profunda em seu coração, eu me torno você.